convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aleluia. Todos acharam aí, amém? 2 Coríntios 9, versículo 7. Amém? Quem achou, dá um glória aí. Glória a Deus. Aleluia. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, como é bom você doar e abençoar a casa de Deus com alegria. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina que ele está na obra missionária e ele fala aos discípulos dele, fala assim: olha, vão lá na igreja de Coríntios e arrecadem uma oferta para mim. Porque a obra de Deus ela tem que sempre estar caminhando. E como que a obra de Deus caminha? Caminha com Deus na frente, amém? Mas também com os recursos. Porque se não tiver recurso, não tem como chegar até certas cidades. Então o apóstolo Paulo levanta o pessoal e fala assim: olha, chega na igreja lá de Coríntios e conduz eles a ofertar para a minha obra missionária. Que nós temos que pregar o evangelho. As pessoas têm que ser alcançadas pelo evangelho. E uma maneira de ser alcançado o evangelho é eles contribuindo na minha vida para que eu faça essa obra missionária. Então aqui você pode ver que é igual a igreja. Para essas portas estarem abertas, nós precisamos de alguns recursos. Não temos um templo ainda, mas vamos ter, amém? No nome de Jesus. Mas nós precisamos pagar o aluguel. Precisamos fazer outras coisas, melhorias na igreja. Mas também precisamos fazer obras missionárias. Quem não sabe, a gente faz obra missionária, amém? A gente tem 2 orfanatos aí para cuidar. A gente tem a clínica de recuperação. E inúmeras coisas que nós queremos fazer. Mas nós fazemos com o quê? Você contribuindo. Você abençoando a obra de Deus. Porque quando você contribui, quando você abençoa a obra de Deus, automaticamente Deus vai te abençoar também. Porque você está doando algo para Deus. Então quando você doa, Deus conhece o seu coração. E aqui o apóstolo Paulo enfatiza: olha, eu não estou pedindo valores para vocês. Eu só quero que vocês, cada um contribua aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Não com tristeza, não com avareza. E uma das piores coisas é você ganhar um presente e a pessoa está com dó de te dar um presente. Sabe que você chega lá, a pessoa está fazendo aniversário, e aí você vai em certa loja comprar algo, que seja na Almeida Tapete, amém? Amém. E aí você chega lá e fala assim: nossa, mas só tem presente caro. Não, essa pessoa não merece. Mas a pessoa vai lá e compra, mas compra com dó, né? E aí você fala assim: meu, imagina se a pessoa que recebeu entende que você comprou o presente com dó. Era melhor que não tivesse dado. Não é verdade? Então o apóstolo Paulo já fala para eles: olha, eu não quero que ninguém dê aqui com avareza ou com tristeza. Eu vou dar, eu tenho que dar isso. Não, não, não. Eu quero que cada um contribua conforme Deus colocar no coração de vocês. O que Deus colocar no coração de vocês, Ele vai multiplicar mais ainda na minha vida e eu vou fazer obra missionária. Porque é isso que Deus me chamou. Aquele que não der, Ele vai levantar outro ali e vai me abençoar na caminhada. E a igreja também é assim, irmãos. Eu era muito, quando me converti, quando o pastor pegava e falava assim, ministração de oferta, eu já saía.
Eu não entendia. Mas quando você começa a entender o propósito, o porquê a gente ministra a oferta, o dízimo, quando você tem essa maturidade, você entende. Se eu pudesse, eu daria mais ainda. Né? Porque você entendeu o propósito. Qual o propósito da igreja? Não é ganhar dinheiro. O propósito da igreja não é chegar aqui e vocês têm que abençoar, nos abençoar, não. O nosso propósito aqui é ganhar almas, ganhar vidas. Esse é o nosso propósito principal. Então, quando você contribui na obra de Deus, você está fazendo o quê? Você está sendo um missionário, você está sendo um financiador dessa obra. Você está financiando essa obra, você está financiando essa igreja para ela estar aberta. Ah, mas eu não estou indo em missões. Mas você não precisa ir em missões. Você só precisa ter o coração grato e abençoar a casa de Deus. Você não pode, mas outra pessoa pode. O apóstolo pode. Outra pessoa pode. Então nós abençoamos pessoas para fazer a obra. Aquilo que a gente não pode fazer, a gente abençoa outras pessoas para ir lá fazer. Tem o Paulinho, um missionário, está lá em Florianópolis. Então abençoamos a vida dele. Então ele está alcançando vidas. Porque a igreja não é placa. A igreja é universal. Então nós não estamos falando, a gente abençoa o Paulinho, a igreja é frata. Não, a igreja é universal. Nós estamos abençoando ele para que o evangelho seja alcançado pela vida dele. Nós não podemos ir lá, mas ele está lá. Amém? Então eu quero convidar você que é grato a Deus, a ficar de pé, pegar o seu envelope, você que pode. Você que é dizimista, que é ofertante, pegar a sua oferta. Precisamos entender que a obra de Deus, ela não para, irmãos. Não para. Deus sempre vai abençoar alguém. E quando você está com o coração sedento, quando você está com o coração disposto a doar, Deus vai multiplicar mais ainda na sua vida. Isso, eu falo isso por experiência própria. 12 anos de Efrata, eu sempre fui dizimista, sempre fui ofertante. Lógico que a gente passa por algumas... Às vezes, né? Sempre a gente não está 100%, está lá em cima. Às vezes a gente... Ainda mais quem trabalha com vendas, né? Uma caixinha de surpresa. Tem dias que você tem mês que você tem mês que você não tem. Mas, independente disso, eu nunca deixei de dizimar e ofertar na igreja. Porque eu entendi que a obra de Deus tem que avançar. E ela só avança com eu e você abençoando a obra dele. Então, levante sua oferta para cá. Coloca o nome na tua oferta aí, Senhor. Estou abençoando a tua casa com alegria, Senhor. Não por avareza. E se eu puder, eu vou dar mais ainda. Coloca no coração, se você não pode hoje, fala, Senhor, eu quero doar, mas eu não tenho. O Senhor vai arrumar recursos para você. Você que está desempregado, você que precisa de uma porta de emprego, querido. Clame a Deus que Ele vai abrir uma porta de emprego. Faça um propósito com Deus, faça algo com Deus, que Ele vai abençoar a sua vida. O mês de agosto está aí, vamos iniciar. Então coloque nas mãos do Senhor o que você quer. Senhor, eu quero bater minha meta nas vendas. Senhor, eu quero chegar aqui, quero triplicar o meu dízimo, minha oferta, porque eu quero abençoar a obra. Eu quero abençoar a obra. Amém? Levante sua oferta, amém? Senhor, está aqui, Pai, cada dizimista, Pai, cada ofertante da tua casa, Senhor. Pai, abençoa cada um, Pai, no nome de Jesus, Pai, cada um que tem colocado a tua semente no teu altar, Senhor. Pai, que eles venham viver milagre, Pai, na vida financeira, Pai. Oh, Pai, que haja o teu sobrenatural, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, que essa semente que eles colocarem aqui, Senhor. Oh, Pai, venha, Senhor, gerar 100 por 1, Pai, como diz a tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pai, nós te pedimos, Pai, que aquele que é empresário, Senhor, abre as portas, Pai, envia clientes, Pai, que no nome de Jesus seja um mês, Pai, de bater metas, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oh, Pai, estamos aqui porque amamos a tua obra, Pai, queremos abençoar, Senhor. Pai, abre as portas, Pai, para aquele que está desempregado, Senhor. Para aquele que necessita de um emprego hoje, Pai. Pai, que no nome de Jesus, na segunda-feira, Pai, ele venha ter um telefonema, Pai, de um emprego, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço, Pai,
Abre as janelas do céu, Senhor, e abençoa teu povo, Senhor. Oh, Pai, derrama, Pai, das tuas ricas bênçãos, Senhor. Que os celeiros venham transbordar, Pai, infinitamente mais sobre a vida do teu povo, Senhor. Que eles venham entender, Pai, que aquele que dá a semente é o Senhor, Pai. O Senhor que dá a semente, Pai, é o que semeia, Senhor. E que eles venham semear, Pai, e venham colher, Pai. No nome de Jesus eu te peço, Senhor. Abençoa cada um, Pai, que tem, Pai, ofertado e dizimado nessa casa, Pai. Que eles, Pai, fazem parte, Pai, dos 12 anos, Pai, dessa porta aberta, Senhor. Nós queremos louvar o teu nome, Pai, por cada um, Senhor, por cada membro, Pai, por cada visitante que chegou aqui, Pai, dizimou, ofertou, de alguma forma abençoou a tua casa, Senhor. Que eles venham, Pai, colher, Pai, tudo o que eles fizeram, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que vai ofertar, vai dizimar, traga até aqui, o pastor vai ungir a sua mão, amém? Sua voz me encoraja a prosseguir. Aleluia. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Aleluia. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Você pode ficar de pé? Vamos adorar o Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia! Hoje nós vamos ter a honra, domingão, o apóstolo foi ministrar em outra igreja. Hoje nós vamos ter a honra aqui de ouvir uma palavra do pastor, amém? Vem cá, pastor. Amém. Hoje ele... Eu falei para ele que hoje ele está assembleando. Hoje ele veio na estica. Amém? Você pode estender a mão para cá, amém? Senhor, Pai, está aqui o teu servo, Senhor. Sabemos, Pai, que ele já, Pai, estudou, Pai, e, Pai, ouviu de Ti, Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, Pai, essa manhã, Pai, seja uma manhã, Pai, sobrenatural para nossas vidas, Senhor. Usa, Pai, a vida do pastor sem medida, Pai. Vem colocando as Tuas mãos poderosas, Pai, que as palavras, Pai, que eles falar desse altar, Senhor, que venha penetrar, Pai, de uma maneira sobrenatural do nosso coração, Pai, e que venha fazer morada, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que esse dia, Pai, venha ser um dia marcado em nossa vida, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Desde já eu te peço, Pai, guarda a vida dele, Pai, guarda a família, Senhor. Abençoa, Pai, a família dele, Pai, com toda a sorte de bênção, Pai, no nome de Jesus, Pai. Então usa o teu pastor, Pai, sem medida, Pai, essa manhã, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a paz, amém? Você pode se assentar, fique à vontade, aleluia. Estava brincando com as meninas da intercessão. A Rosa falou assim, nossa, eu não vi o pastor ministrando no aniversário da igreja. Falei, pode ficar tranquilo, tem duas coisas no ano que vão acontecer. Uma é o Roberto Carlos cantar no final do ano, e outra é que um domingo, pelo menos, do ano, o pastor Vitor vai pregar. Amém? E chegou esse dia, estou me sentindo um rei aqui. Glória a Deus. Vim até de terno, vim vestido de pastor. Na ceia passada,
A gente veio orar aqui na frente e eu falei para as meninas, eu falei, na próxima vez que eu pregar, eu vou pregar de gravata, porque minha camisa não fechava aqui, gente. Gordinho, agora, gravatinho. Né? Glória a Deus. Feliz demais, e creio que Deus vai falar conosco, amém? Aos domingos, esse mês, dando sequência à ministração, nós estamos seguindo um tema que é a igreja, o corpo de Cristo. Amém? Eu acho que, penso eu, né, que ficou claro para todos nós, e é claro para todas as pessoas que frequentam uma igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Acho que o beabá do crente é entender que a igreja é corpo de Cristo. Amém? Até quem não é crente, mas que tem uma proximidade, entende isso. Que a igreja é o corpo de Cristo. Então, o que nos falta não é o entendimento a respeito de a igreja ser o corpo de Cristo. O que eu vejo muitas vezes é que falta a aplicação do que é ser o corpo de Cristo. O que nos falta muitas vezes é praticar o conceito que aprendemos dentro da igreja. O conceito de ser corpo de Cristo é que nos falta, muitas vezes, aplicar no dia a dia. Eu pratico jiu-jitsu, gente. Não parece. Mas eu pratico jiu-jitsu 1 ano e meio já, Orton? Mais ou menos. Né, Daí? Quarta-feira, firme e forte aí. E uma coisa que eu tenho aprendido com jiu-jitsu é que o Carlos, ele sempre fala, o golpe não tem certo ou errado, tem o que funciona. O que você tem que entender é o conceito. Entendendo o conceito, você vai conseguir aplicar o golpe do seu jeito. Então você precisa compreender, mas você precisa aplicar o conceito. Se você não conseguir aplicar o conceito, o golpe não vai dar certo. Você precisa entender a base. Então nós entendemos já que somos corpo de Cristo. Amém? O que falta muitas vezes é só a aplicação disso. O Paulo ele escreve aos Coríntios, como o presbítero estava lendo aqui, no 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ele diz assim, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, de forma individual, é membro desse corpo. Ou seja, claro como o dia. Mas como aplicar este conceito? Como ser o corpo de Cristo? O que precisa ser feito no meu dia a dia para aplicar este conceito? Porque quando Paulo traz a ilustração de que o corpo é a igreja, ou que a igreja é o corpo de Cristo, ele está querendo dizer algumas coisas. Primeiro delas, ele está dizendo que a igreja é algo vivo. Amém? Então Paulo está dizendo assim, a igreja tem que ser viva. Segundo ponto, Paulo está dizendo, a igreja precisa se movimentar. Ela precisa ir. Então ela precisa ser algo vivo, ela precisa ser algo que se movimente, mas não somente isso. Nós, aqui da Igreja Apostólica Efrata, nós cremos que nós somos seres tricotômicos. E eu já explico o que é. Tricotomia é a base para entender que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Então nós somos espíritos que possuímos alma e habitamos num corpo. O corpo é a expressão externa ou a comunicação com o mundo exterior do meu espírito. O meu espírito se comunica com as coisas exteriores ou com o mundo físico através do meu corpo. E a igreja, ela precisa expressar o espírito, assim como o corpo expressa o nosso espírito. Porém, não é o nosso espírito que se expressa através da igreja, e sim o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus se comunica ou se expressa com o mundo físico através de um corpo chamado igreja. Amém?
Ou seja, nós somos responsáveis pela comunicação do Espírito de Deus com o mundo físico. Olha só que responsabilidade. Nós precisamos viver, nós precisamos nos movimentar para expressar a vontade, os desejos e os propósitos do Espírito Santo de Deus como igreja. Amém? Glória a Deus. Só que tem uma coisa que nós nos tornamos especialistas durante essa trajetória de igreja. Nós nos tornamos especialistas em construir muros. Quando Deus nos chama para construir pontes. O muro cria separação, cria barreiras. A ponte constrói ligação. Você liga um ponto ao outro através de uma ponte. Só que a gente se tornou especialista em criar muros, em levantar paredes. E achamos que essas paredes que nós levantamos é a real expressão da vontade do Espírito. Pastor, mas como nós construímos muro? Quando nós nos tornamos fanáticos pela igreja, sem entender que a igreja é viva. Quando nós nos tornamos fanáticos por um lugar, quando nós nos prendemos a um lugar geográfico, quando nós dizemos assim, o corpo de Cristo é a igreja Efrata na Cesefredo Fagundes, ali é o corpo de Cristo. Nós construímos barreiras quando nós dizemos que nós temos a verdade e as outras pessoas estão com a mentira. Nós construímos barreiras e muros quando nós aplicamos não a vontade de Deus, mas os nossos conceitos errôneos. Porque a gente acha que para estar dentro da igreja, eu vou falar com propriedade, tá? Eu estou lutando para me tornar um ex-gordinho. Estou lutando. Tá difícil, mas vou perseverar, amém? Eu tenho para mim... Quem aqui já foi para uma academia? Malhar. Glória a Deus. Aleluia. Dá para perceber que eu não sou muito frequentador de academia. Mas por quê? Porque você vai na academia, é frustrante, porque você não vê um gordinho lá. E quando você acha um gordinho na academia, é engraçado. Porque as pessoas vão fazer os exercícios, o gordinho pega aquele pequenininho. As pessoas estão correndo na esteira. Nossa, é fácil. Na hora que você sobe, deu 1 minuto, parece a eternidade. Você já está todo derretendo. Você está pondo... E você está só caminhando. Então parece que o ambiente não é para você. Não é verdade? A gente se sente vítimas da gordofobia na academia. É um lugar que exclui. Não é? Academia é um lugar onde aquele cara mais forte, o bombadão, ele faz questão de ir com aquela regata que é só um fio. É só para cobrir aqui o bico do peito. E aí ele anda. E você fala, rapaz, eu vou de blusa, sobretudo, que é para não aparecer nada. Mas existe um padrão dentro das academias, sim ou não? Existe o padrão de beleza da academia. Existem as mulheres que vão lá com aquelas roupas de malhar, e não estou falando nada que é errado, eu estou dizendo só do ambiente. Amém? Mas um gordinho, ele se sente sim excluído. Eu falo por propriedade, irmão. A gente se sente excluído da academia. Não é um ambiente feito para nós. E é culpa de quem? Dos bombados? Porque a academia foi feita para quê? Para ficar sarado. Para ficar sarado. Ou seja, é para os gordinhos. Mas a gente, como gordinho, a gente fala, não é para a gente não. Não é.
Não é? Traz isso para a igreja. A gente acha que a igreja é lugar de santo, de perfeitos, de pessoas que não erram, de pessoas que se vestem elegantemente, de pessoas que falam eloquentemente, de discursos muito bonitos e motivacionais. E aí, quando a gente chega, pecador que somos, sujos como estávamos, falhos como todos nós somos, a gente olha a perfeição do irmão e fala assim: esse ambiente não é para mim. Esse ambiente não é para mim, eu não consigo atingir isso. Eu não vou chegar nesse nível de santidade nunca. E aí a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça do tipo: Deus não me ama tanto. Ele ama mais o pastor, ele ama mais o apóstolo, ele ama mais o presbítero. Mas ele não ama tanto. Por quê? Porque eu sou falho e esse ambiente não é para mim. Mas isso é culpa de quem? Não. Pelo contrário. A culpa são das pessoas que têm a oportunidade de falar do evangelho. E ao invés de falar do evangelho, elas criam o quê? Doutrinas, dogmas e jogam uma carga desnecessária, dizendo: olha, você é pecador, você é isso, você é aquilo. E que não é nenhuma mentira. Se eu passar aqui a manhã inteira falando que você é pecador, eu vou estar apenas falando a verdade. Se eu falar aqui para vocês que vocês não mereciam estar aqui, eu não vou estar mentindo. É uma verdade. Mas pelo outro viés, o viés de Deus, você está exatamente onde deveria estar. Você está no ambiente criado para os doentes. Porque Jesus disse: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de cura, agora os doentes precisam. Então quem precisa de Deus? É o mais pecador ou é o santarrão? O mais pecador. Está dando para entender? Então a gente cria essas barreiras psicológicas que faz com que as pessoas se afastem de nós. Nós nos tornamos especialistas nisso. Nós cada vez mais aumentamos o sarrafo, a exigência de ser crente. E eu não estou aqui pregando contra a santidade. A palavra de Deus é bem clara: aquele que é santo, santifique-se mais. Amém? Então nós devemos passar por este processo. O que nós devemos entender é que eu não me meço pelas pessoas. Eu tenho que medir o meu relacionamento com Deus. O ambiente de igreja não é para se comparar com os irmãos. Então eu não tenho que me comparar com o apóstolo, eu não tenho que me comparar com a irmã Maria, eu tenho que comparar a minha distância para com Deus. O quão distante eu estou dele ou o quão próximo eu estou dele. É isso que nós devemos fazer na igreja. Mas por que isso acontece, pastor? Por que a gente restringe essas coisas? Alguém aqui já ouviu o termo perder a cabeça? Quem aqui já perdeu a cabeça? Vamos ser sinceros aí. Quem tem filho? Os filhos estão até se escondendo agora. Não sei por que o João abaixou a cabeça. Mas filho é especialista em fazer os pais perderem a cabeça, sim ou não? A gente toma umas atitudes que às vezes a gente nem acreditava que ia tomar. Não é? A gente dá uns berros que a gente fala: não, esse não sou eu. Né? A gente dá uns gritos na casa que o vizinho até sai na janela. O que aconteceu aí? Não é? Sim ou não? Você fala abençoado. Só arruma suas meias. É só isso que eu te peço. Aí a pessoa fala assim: tá bom, já vou fazer. E você vai. Você volta uma semana depois. A meia tá como? Do mesmo jeito. Aí você fala: filho, eu só te pedi uma coisa. Você tem 10 meias, é só guardar na gaveta. É só isso. Tá bom, pai, já vou fazer. Um mês depois, a meia tá do mesmo jeito. Aí você faz o quê? Perde a cabeça. Te irrita. Sim ou não? Você fala: gadareno,
vou repreender os demônios que estão aqui, impedindo a organização dessas meias. Deixa eu fazer uma oração forte com imposição de mãos. Não é? Mas a gente perde a cabeça, sim ou não? Uns mais, outros menos, uns conseguem ser mais longânimos, mas a verdade é que na nossa vida a gente tem momentos que a gente perde a cabeça, a gente toma atitudes que não deveriam ser tomadas. Quem dirige aqui sabe do que eu estou falando. Um abençoado, né? Um Deus te abençoe, às vezes sai, né? A hora que você está dirigindo, você toma uma fechada, alguém vai entrar e não dá seta, não é verdade? Uma pessoa que está dirigindo e parece estar passeando, e você está atrasado, aí você fala, ô Jeová, enviado. Não é? A gente perde a cabeça. Ou seja, perder a cabeça, hoje, é uma expressão que a gente usa. Mas perder a cabeça, por muitos séculos, foi algo literal. Na França, foi inventada a guilhotina. Guilhotina é aquele aparelho que os caras soltavam a corda assim, era uma lâmina, e ela descia e cortava a cabeça. E ela cortava a cabeça das pessoas que não cumpriam a lei, dos fora da lei. Então se dizia, naquela época, cuidado, não vai perder a cabeça. E daí vem a expressão, perder a cabeça. Porque não é literal nos dias de hoje. Mas parece que é. Parece que muitas vezes é literal isso para nós. Parece que nós já perdemos a cabeça há muito tempo. Parece que nós estamos fazendo coisas sem pensar nas consequências há muito tempo. Parece que a gente está vivendo uma vida que nós perdemos a cabeça lá atrás e achamos que não perdemos. Nós somos verdadeiras mulas sem cabeça. Que isso, pastor? Não me ofende não, eu estou falando de mim, gente. Estou falando só de mim. Muitas vezes a gente faz isso porque a gente entendeu errado algumas coisas. Por exemplo, você sabe a diferença entre o que você quer e o que você precisa? Quem sabe o que quer aqui, levanta a mão. Amém? Quem sabe o que precisa, levanta a mão. Glória a Deus. Então ninguém perdeu a cabeça aqui. Só o pastor está perdido. Quando Deus pergunta para Salomão, o que queres pedir? Ele pediu o que ele queria ou pediu o que ele precisava? O que você tem pedido para Deus? É o que você precisa ou o que você quer? Faz essa reflexão. Faz essa reflexão. O problema é que quando a gente confunde que aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso, e aí eu tenho certeza que o que eu quero é o que eu preciso. Por exemplo, quem aqui precisa de um carro novo? Aí levanta a mão. Você precisa de um carro novo? Eu vou dar um testemunho aqui, meu. Porque, como eu falei, eu estou num processo de ser um ex-gordinho. Eu descobri há mais de 60 dias atrás, eu fui no médico, fiz alguns exames, e eu descobri que eu estou com um quadro meio complicadinho, né, de saúde, e ele disse, ou você emagrece 46 quilos para ser chamado de gordo, ou você vai morrer. Foi bem isso que ele quis dizer, resumidamente, 1 hora de consulta ali. E aí eu resolvi mudar o meu estilo de vida. E aí eu fiz um propósito comigo mesmo que em 90 dias eu ia perder 27 quilos. Eu estava com 127 quilos. E hoje eu estou com 111. Perdi 16 quilos. E ele me disse uma coisa que parece básica, parece besta, mas que é muito profundo. Ele disse, o maior desafio, Vitor, é você entender o que você precisa e não o que você quer. E eu falei, mas eu sei o que eu preciso, emagrecer. Ele falou, não estou dizendo isso. O seu corpo não precisa do que você quer. Ele precisa de outras coisas. Eu falei, como assim? Ele falou, seu corpo não precisa de açúcar, mas você quer. Seu corpo não precisa de farinha, mas você quer. Não é?
Seu corpo não precisa de gordura saturada, mas você quer. O seu corpo precisa sempre de proteínas. Precisa sim de gordura, mas gordura limpa, gordura magra. E você vai ter uma vida saudável. O problema é que você quer comer o quê? Pizza, Big Mac, Croques, não é? Cachorro quente. Você quer tomar o quê? Água? Ou aquela coca descendo, escorrendo suor, assim, aquela coisa trincando com gelo e limão? Você quer a coca. Você quer tomar o café ou você quer tomar o café com açúcar? Está dando para entender que às vezes a gente confunde o que a gente quer e a gente entende que o que eu quero é o que eu preciso. Às vezes a gente come e não sente uma vontade de comer um docinho depois. Quem é assim? Ah, Senhor, a gente chama de Gettles lá em casa. Gettles. E aí a gente janta e fala assim, cadê o Gettles? Faltou o Gettles, faltou o Gettles para finalizar. E a gente acha que a gente precisa do chocolatinho, da paçoquinha, não é? Sim ou não? Do sorvetinho. A gente acha que a gente precisa dessas coisas, por quê? É uma necessidade. Não, é o que eu quero, não é o que eu preciso. Tá dando para entender a diferença? E eu precisei entender o que eu preciso para mudar a qualidade da minha vida. Eu vou falar, o que eu preciso não é legal. Não é. A gente fez aqui uma comunhão na igreja. Todo mundo comendo cachorro quente, gente. Opa, baixa aí, baixa aí. Uns dogão nervoso. Coca. E o pastor de lado. Louco para dar uma mordidinha. Aí as irmãs, come, pastor. E a lágrima escorrendo por dentro. Porque quem faz regime não é feliz. Quem não come o que quer não é feliz. Não é. Você pode ver, você pode perceber, irmão. Olha para um gordinho comendo. A felicidade no olhar. Aquele prato de estrogonofe. Batatinha palha. Aquele arroz branquinho. Dá isso para um gordinho, você vai ver. Lasanha, pizza, churrasco. Tempo atrás a Dani ia viajar nas férias e como eu trabalhava eu não podia ir. E aí eu ficava triste, sozinho, com saudade. Aí eu comprava um pote de sorvete desse de 1,5 litro. E aí eu comia numa noite porque eu estava triste. Deprimidos. E eu era feliz comendo sorvete, gente. Porque o que eu quero me satisfaz. Talvez o que a gente precise vai trazer conflito. Talvez o que eu preciso não vai agradar o meu corpo. Talvez o que eu precise de realmente seja contrário àquilo que eu quero. E lutar contra o que eu quero é a coisa mais difícil do mundo. Eu preciso me exercitar, gente. Eu preciso fazer exercício. O médico disse, você tem que fazer exercício, Vitor. Você tem que, gordinho, nem que você role pela rua. Você tem que fazer alguma coisa, filho. E aí eu falei, não, pô, meu doutor, eu faço jiu-jitsu. Ele olhou para mim e falou, você não faz. Você não faz jiu-jitsu. Falei, eu faço, na minha igreja tem jiu-jitsu. Toda quarta-feira ele falou, não. Só que aí eu ficava olhando, o Orton faz. O Orton gira para um lado, gira para o outro. Parece um crocodilo girando assim, ó, quando pega a presa. Na hora que você vê, ele já está no seu braço, pendurando. Tiagão, 3, 4, 5 lutas seguidas. O Odair ali começou outro dia, já estava. Eu falei, eu tento uma luta, eu já sei, chega pra mim, deu. Eu bato, eu desisto, porque eu tô cansado. Nem encaixou o golpe. Não, chega, bateu, chega. E ele falou, você precisa se exercitar. E aí eu comecei a fazer caminhada. Só que quando eu faço caminhada, por conta do meu excesso de peso, tudo dói, gente. Alguém aqui sente dor no joelho? Para mim, o joelho é do cabelo para baixo.
tudo dói. Então é ruim, não é agradável fazer exercício. Para mim é horrível caminhar. Eu chego em casa, eu sinto dor no joelho, tornozelo, panturrilha, no baço. Eu sinto dor na orelha, gente. Dói, tudo dói. Ou seja, o que eu preciso não me agrada. O que realmente eu preciso vai contra aquilo que eu quero. Eu quero ficar sentado, comendo pipoca, assistindo Netflix. E depois da pipoca, um sorvete. E com coca. E se possível, depois um Big Mac. Pronto. Básico. Tá dando para entender? O que às vezes a gente acha que como igreja a gente precisa, na verdade, como igreja a gente quer o que a gente quer. A gente entendeu que igreja são os louvores que a gente gosta. E aí a gente só canta os louvores que a gente gosta. O culto só flui quando toca o louvor que eu gosto. Só flui quando aquela pessoa que eu gosto canta. Se não é ela, não flui. A gente entende que o culto tem que ser o pastor que fala tal coisa, porque o pastor que fala outra coisa não é legal. Então a gente começou a colocar padrões dentro da igreja que não é o que eu preciso, mas sim o que eu quero. A gente foi no encontro de pastores e líderes na sexta-feira, do pastor Sandro, que esteve ministrando aqui. E aí o pastor falou uma coisa, e ele, ex-policial, ele falou, eu aprendi a tática, eu só bato no braço e no calcanhar, porque não deixa marca. Mas eu gosto de bater. E ele falou assim, culto não é para se gostar. Porque o culto não é para você, é para Deus. A preocupação tem que ser, Deus gostou, Deus se agradou, Deus está feliz de estar no nosso meio. A pergunta para o irmão é, se sentiu em casa? Foi bem recebido? Foi acolhido? Isso sim. Agora, gostou? Irmão, culto não é feito para gostar. Culto não é para ser feito do que você quer. Culto é feito daquilo que você precisa. É a ajuda do alto para a gente. O que nós necessitamos como corpo de Cristo é aquilo que nós precisamos e não o que queremos. Aleluia! Olha só o que Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que tudo nele tenha supremacia. Ele é a cabeça, mas se o corpo perder a cabeça e querer fazer só o que quer fazer, perdemos a cabeça. E no caso de igreja, a cabeça é o Cristo. E muitas vezes a gente tem agido como a gente quer e não como o cabeça quer. E eu não estou falando de instituição. Eu não estou falando da eclésia chamada Efrata. Eu estou dizendo nós como corpo de Cristo. Ah, como eu perco a cabeça quando eu faço aquilo que ele está mandando? Não, quando eu ignoro aquilo que ele me manda fazer. Quando eu ignoro aquilo que ele fala, você precisa disso. Quando eu abro mão daquilo que ele diz, você precisa disso, para viver aquilo que eu quero. Aí eu perco a cabeça. E perder a cabeça, irmão, é não pensar nas consequências. Ele é a cabeça. Ele é aquele que precisa ser obedecido, ouvido, respeitado. Nós, como corpo, precisamos nos submeter à cabeça. Aquilo que o cabeça quer. Por quê? Porque se ele é o cabeça, e nós declaramos que ele é o alfa, é o ômega, e nós entendemos que tudo veio dele, tudo é por ele, e tudo é para ele, e que ele tem os melhores planos para nós, e que o caminho dele é mais excelente que o nosso, por que não obedecer o que ele está mandando? Por que não fazer aquilo que a cabeça está mandando? Por que ignorar o pedido da cabeça? Nós perdemos a cabeça. E nós andamos por conta própria. Eu falo para minha esposa, eu estou fazendo uma dieta meio radical, eu cortei todo o carboidrato. E aí eu sinto fraco, irmão. Uma fraqueza, uma moleza, uma falta de ânimo, um desânimo.
Sabe aquela coisa que você fala, eu vou levantar, vai, sou sofrido? Tem sido assim. Tem sido difícil, triste. Tadinho de mim. A Bíblia fala assim, que aquele que faz jejum não tem que lavar o rosto. Mas não, eu faço questão de mostrar para vocês como é difícil. Drama, quero me dramatizar aqui. Mas não é difícil só por isso. É difícil porque por 40 anos eu vivi sem cabeça. Eu não entendia o que a minha mentalidade estava dizendo. Eu queria viver o que o meu corpo pedia. E o corpo pede avivamento, assim ou não? O corpo da igreja pede o quê? Avivamento, sim ou não? E nós queremos viver avivamento, sim ou não? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser transbordantes do Espírito Santo? E isso é necessário para a igreja, sim ou não? Sim ou não? Só que a Bíblia, o cabeça manda, busca, bate, pede ao Pai porque Ele vai dar. E o que o corpo faz? Culto de oração, quem vem? Jejum de 41 dias da igreja, quem fez? É isso, o corpo está pedindo outra coisa e o cabeça está falando, busque as coisas que você precisa. Foque naquilo que você precisa. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. E como você vai ser cheio do Espírito Santo? Buscando, insistindo, pedindo mais, procurando. A Bíblia nos garante que aquele que busca de todo o coração encontra. É uma certeza absoluta. O escritor de Hebreus diz que é necessário que aqueles que creem que Deus exista e o busquem, acredite também que Ele é recompensador daqueles. E qual é a recompensa de quem busca a Deus, senão a revelação do próprio Deus? Amém. Glória a Deus. Tá bom, pastor, eu entendi. Eu entendi que eu tenho que ouvir o cabeça, mas isso não é novidade. Eu já entendi porque todo mundo prega sobre isso, pastor. Eu já entendi porque o apóstolo já pregava sobre isso, que nós temos que obedecer o cabeça. Tá bom, mas até quando você vai achar que o que você precisa, aliás, aquilo que você quer é melhor do que o que você precisa? Alguém aqui sabe o que é uma célula cancerígena? Olha o momento fúnebre do culto. Vamos falar de morte. Alguém aqui sabe? A célula cancerígena, para quem não sabe, é uma célula normal que sofreu uma mutação. E por ela ter sofrido essa mutação, ela se nega a morrer, que é um processo natural de toda célula. Toda célula humana, ela nasce, desenvolve e morre. A célula cancerígena, ela nasce, ela cresce e ela se nega a morrer. Ela não quer morrer. E aí ela cria toda uma complicação que é o câncer. Posso falar isso? Não. É manhã de domingo, é um momento fúnebre, mas eu vou falar, amém? Amém? Cutuca seu irmão aí e diz, fala, suporta só um pouquinho. Só um pouquinho. Nós somos o câncer do corpo de Cristo. Nós somos células cancerígenas que o próprio Cristo colocou para dentro do corpo. Eu não sou, pastor. Eu não sou. Quer ver como você é? A Bíblia diz que aqueles que querem vir após Cristo têm que fazer o quê? O quanto de você tem se negado? O quanto você tem morrido? A gente se nega a morrer, gente. Porque a gente não entendeu ainda que morrer não é literal, não é perder a vida. A gente entendeu que morrer é mais difícil do que a gente imagina. E quando a gente fala aqui na igreja que, olha, preciso morrer, a pessoa fala, não, eu não quero, a vida é muito boa. Mas é boa por quê? Porque você está vivendo o que você quer. Porque quando você deixa de viver o que você quer, você começa a pedir, Jesus, volta logo para acabar com essa tristeza, essa dificuldade. Jesus, maranata, Senhor, maranata. Mas quando está tudo bem, estou nadando no dinheiro, os filhos com saúde, está tudo em ordem. Não, Senhor, não precisa voltar agora não, prolonga um pouquinho, longanimidade, Senhor.
Nós somos células, membros de um corpo que nós nos negamos a morrer todos os dias. E nós somos o câncer do corpo de Cristo. É forte, pastor, não fala isso não. Nós somos essa célula que vive ao invés de morrer, que decidiu sofrer essa mutação. E essa mutação chama-se pecado, e o pecado nos produziu essa mutação, e nós nos negamos a morrer todos os dias. Por quê? Porque viver é prazer, viver é satisfação, viver é ter felicidade a qualquer custo, viver é viver o que eu quero, porque o que eu quero é bom para mim, eu sei o que é bom para mim, eu sou adulto, eu sou dono das minhas faculdades mentais, então eu sei o que é bom para mim. O pai e a mãe que tem filhos, sabe o que é melhor para o filho, sim ou não? Não. Não sabe. Não sabe. Não sabe. Sabe por quê? Porque às vezes o filho quer um abraço. É só o que ele precisa. E a gente vem com ordem, regra. A gente vem com mimo, a gente vem com presente. Mas a gente não vem com abraço. Às vezes o filho precisa só de um impulso. É só dizer assim, eu acredito em você, filho, eu estou com você. E sabe o que a gente fala? Se não fizer, vai se dar mal. Ai de você se não passar nesse vestibular, menino. Eu fiquei 6 horas para inscrever meu filho na ETEC. 6 horas na fila. 6 horas. E eu cheguei para ele, olhei para ele depois de 6 horas com fome, dor de cabeça, dor no pé. Eu olhei para ele e falei, mano, se você desistir disso, eu vou fazer você se lembrar dessas 6 horas o resto da sua vida. Tô certo? Eu sei o que é bom para ele, estudar. Sim ou não? Não. Se eu soubesse o que era bom para ele, eu diria, filho, olha só. Papai acredita tanto em você que está aqui com você 6 horas. Papai acredita tanto no seu futuro que eu vou pagar o preço para você. E eu vou com você. É 1 ano e meio de curso, é 2 anos de curso, eu vou estar com você. Para o que você precisar. Eu estou do seu lado. Eu vou te abraçar, eu vou te incentivar. Por quê? Porque eu sei o que você precisa, mas a gente acha que sabe, mas não sabe. E nós, como corpo de Cristo, achamos que sabemos o que é melhor para a gente. E Deus está dizendo, abre mão de algumas coisas. Você não precisa disso. E a gente insiste. A gente bate. Por quê? Porque a Bíblia diz bate, bate, bate. Mas não é nisso, cabeção. Não é nesse sentido que Deus está dizendo bate. O que Ele está dizendo bate é para você buscar o Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que você precisa largar. Você precisa abandonar. Você precisa morrer. Diga comigo, eu preciso morrer. Para que o corpo tenha vida. Porque se a célula cancerígena não morre, o corpo padece. E a gente aprendeu que igreja é o quê? Hospital, sim ou não? E hospital tem quem? Doente, sim ou não? E tá tudo certo, tá doente dentro da igreja, sim ou não? É o lugar, é o ambiente propício pro doente. É claro que é. Agora você não precisa permanecer doente o resto da sua vida. Você não precisa viver essa doença o resto da sua vida. Isso é opcional. Você precisa morrer. Você precisa morrer para que o corpo de Cristo tenha vida. E ele se mova. E ele expresse o Espírito Santo. Porque quando você morre, a vontade do Espírito prevalece. E se nós somos o corpo que expressa a vontade do Espírito, nós devemos morrer para que isso aconteça. Abre aí, agora nós vamos entrar na Bíblia. Romanos, capítulo de número 12. Eu tenho que ter mais oportunidade, gente, senão eu falo demais. Aí vocês não me suportam mais, né? Mas Romanos capítulo 12 vai nos dar algumas orientações a respeito disso. De morrermos. Eu vou suportar esse calor com esse terno, porque eu não me vesti assim para me bagunçar. Eu vou derreter
mas vou pregar de terno. Deixa eu falar uma coisa. Eu não usava esse terno há pelo menos 7 anos. 7 anos. Esse terno, eu tinha outros ternos, que também não servia mais. E eu doei todos eles. Eu não vou entrar mais, nunca mais nisso daí. Nunca mais vou vestir isso daí, então eu doei. Esse aqui eu guardei porque ele marcou a minha vida. Eu tenho um carinho especial, porque foi o terno que eu usei na minha unção pastoral. É o mesmo terno. Há 10 anos atrás. Novembro agora eu completo 10 anos de unção pastoral sobre minha vida. O apóstolo completa 10 anos de unção apostólica, porque fomos ungidos no mesmo dia. Então eu guardei. E eu falei para minha esposa semana passada, no sábado, veio o apóstolo que nos ungiu. O apóstolo Alfredo. Você tinha a oportunidade de cobrar ele, irmão. Não veio e perdeu. Ah, que negócio disse de ungir pastor. Era a sua chance de brigar com ele. Não veio, perdeu. Só ano que vem agora. Mas ele me ungiu e aí eu fiquei, passou um filminho na minha cabeça. Sabe? Do dia da unção e tudo mais. E aí eu saí daqui e falei para minha esposa, eu vou perder 3 quilos essa semana e vou entrar no terno. Aí ela disse, tá bom, amor. Confio em você, acredito. Aleluia. E aí eu cheguei em casa para vestir o terno. O terno entrou. Falei, se eu perder mais 3, eu já tô parecendo o Didi com o terno largo. Se eu perder mais 3, aí que vai ficar bom. Então eu vou engordar essa semana para poder entrar. Não, né? Ela me ajudou a engordar. Comprou Big Mac essa semana para mim e comprou pizza para mim ontem. Aí me ajuda a cumprir a meta, né? Mas tá bom, ficou legal, não ficou? Ficou bom. Mas olha só, Romanos capítulo de número 12 vai nos ensinar a como morrer, como ser as células sadias que morrem para produzir vida. Olha só, verso 1. Portanto, irmão, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por quê? Este é o culto racional de vocês. A morte não vem de ninguém, a morte é nossa. Diz assim comigo, compete a mim. Ah, mas com fé, irmão. Compete a mim morrer. Se oferecer, ninguém te traz em sacrifício. A Bíblia diz, se ofereça. Seja liberal. Seja por liberalidade. Oferte o seu sacrifício. Não, como é o seu sacrifício? O meu corpo. O meu corpo precisa morrer, mas não é o corpo físico. É os meus achismos, é os meus direitos como membro de uma igreja, exigir que ela seja diferente para me agradar. É a minha vontade de que aconteça algo diferente do que está acontecendo, só porque eu quero que seja assim. É isso. É eu me submeter a um lugar que tem regras que não é aquilo que eu queria. É eu me enquadrar num plano que foi feito para me salvar de mim mesmo. E como ele me salva de mim mesmo? Ele me salva através da mortificação. Como eu faço isso? Eu faço deliberadamente, eu decido morrer. Se não for dessa maneira, não tem jeito. Se você não decidir morrer, não tem jeito. Ou seja, eu preciso morrer. Eu necessito me sacrificar. Por quê? Porque isso é chamado de culto. Então preste atenção nisso que eu vou falar porque é muito forte. Quando você vier nos próximos cultos, entenda. Entenda. Que não é sacrifício, quando ele diz, não é porque é sacrificante vir. Não é porque você tinha outras coisas para fazer e abriu mão para vir. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é ofereça os seus desejos e o que você quer para que você viva o que você precisa. Entenda que nos próximos cultos você vai vir como sacrifício a Deus. E como que eu sou sacrifício a Deus? Se submetendo à palavra dele. Se submetendo àquilo que não é o que eu queria, mas é aquilo que eu preciso. A cantar louvores que às vezes nem me agrada, mas eu canto. Por quê? Porque o louvor não é para mim, é para Deus. É dessa maneira que eu começo a me sacrificar, oferecer o meu corpo em sacrifício. Eu preciso morrer. Mas como é morrer? Como é perder essa vida? Olha só o que diz o versículo 2. Não se moldem ao padrão deste mundo,
Mas transforme-se pela renovação da sua mente, que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu morro, pastor? Me transformando. Como que eu morro, pastor? Não moldando aos padrões mundanos. A cobiça já não faz parte mais de mim. A inveja não faz mais parte de mim. Eu não vou mais com avareza viver. Eu não vou mais viver como coitadinho das circunstâncias da vida. Não, não. Isso já não faz mais parte de mim. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova mente. Não penso mais por mim, eu penso pelo cabeça. O cabeça pensa, me fala e eu faço. O cabeça deseja, me comunica e eu faço. Eu não vivo mais pela minha mente, agora eu tenho a renovação de mente através de Cristo Jesus. Como eu morro? Transformando a minha mente. É simples. Substitua pensamentos. Substitua emoções. Se renove em Jesus Cristo. É Ele que vai nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Como eu morro, me transformo. Eu mudo a mente. Agora pula lá para o versículo 4. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado uns nos outros. Espera aí, isso é novidade? Que o corpo é composto de vários membros? Você já cansou de ouvir isso? Que o corpo tem o dedinho, tem a unha, né? Às vezes a gente não entende qual é que é a necessidade de ter pelo. Quem gosta de pelo, irmão? É ruim, né? Quem gosta de barba? É homem que gosta de barba. Aleluia. Tem uns que tentam ter e não tem. Aleluia. Não é, Alex? Dizem que a barba é a maquiagem do homem. Vai que cola. A gente não entende muitas vezes porque tem duas orelhas, porque tem o nariz, e a gente fala, não, porque a gente... Por que você tem uma boca e duas orelhas? Porque você tem que ouvir mais e falar menos. A gente cria várias coisas. Não é? O que, na verdade, Paulo está querendo dizer é que vocês precisam ter unidade. Quando Paulo traz essa ilustração, ele está dizendo, olha, querido, está vendo o seu corpo? A mão direita é diferente da esquerda, não é? O braço é diferente da perna. A orelha é diferente, então. Mas vocês estão tudo no mesmo lugar. Ou seja, vocês são uma unidade. Isso é novidade, sim ou não? Não? Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Vocês precisam ser unidos, sim ou não? Não é? Reino unido, Deus abençoa. Não é assim que diz a palavra? Sim ou não? Sabe o que a gente quer? Não é unidade. A gente quer uniformidade. A gente quer padrão. A gente quer que todo mundo seja igual. A gente quer que as pessoas pensem como eu penso. Queiram o que eu quero. Por mim, a gente teria culto todos os dias na igreja. Por mim, a gente abriria culto até durante a tarde, tarde da bênção. Por mim. É o que eu quero. E aí, por eu querer isso, eu espero que todo mundo queira. Mas todo mundo quer vir todo dia para a igreja? Seja sincero, irmão. Pode falar, não vou... tá excomungado em nome de Jesus, você que não quer. A realidade é que não. Pastor, peraí. Você quer todo dia? Não, eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, pastor. Peraí. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho para cuidar, tenho esposo, marido, uma mulher. Eu tenho faculdade, eu tenho trabalho. Você é um desocupado, mas a gente tem coisa para fazer, pastor. Não é?
Assim ou não? Você tem coisa para fazer? Se é alguma pessoa ocupada? E aí, por eu querer que todo mundo queira o que eu quero, eu não quero cobrar unidade. Mas isso não é unidade, isso é uniformidade. Unidade é o entender que a Neuci tem sonhos diferentes dos meus, planos diferentes dos meus, gostos diferentes dos meus. Respeitar que ela seja um indivíduo. Respeitar que ela como um indivíduo, tenha as vontades, os direitos e as necessidades dela. Isso é a unidade. Quando eu consigo entender, compreender e respeitar, eu posso não querer a mesma coisa. Mas aí, quando eu entendo e respeito, eu tenho unidade. Eu tenho uma coisa que falta, que é empatia. Eu me coloco no lugar dela, eu respeito ela. Eu começo a entender que nem todo mundo tem o mesmo tempo que eu. Eu começo a entender que nem todo mundo passa a madrugada orando como a irmã Maria. Mas a irmã Maria está certa? Não. É ela. Ela é diferente, irmão. É outro nível. É assim com Deus. Não é? O problema é quando eu quero imprimir na outra pessoa que ela seja igual ao outro. Eu quero criar um monte de apostolinho aqui, só todo mundo igual ao apóstolo, todo mundo igual ao pastor. Não, isso não é unidade, isso é uniformidade. Unidade é quando nós entendemos, eu sou diferente, mas faço parte do mesmo corpo. Eu entendo e eu comemoro as vitórias dela, e eu choro as derrotas dela. Por quê? Porque a vitória dela é a minha vitória, a dor dela é a minha dor, e isso é unidade. Paulo diz, eu choro com os que choram, dou risada com os que dão risada, gente. Por quê? Porque a vida dela me interessa. A vida dela me importa. Não porque ela tem que ser igualzinha a mim, não porque ela tem que fazer tudo o que eu faço, não porque ela tem que ser aquilo que eu quero que ela seja, mas porque a gente faz parte do mesmo corpo. E aí, quando eu começo a agir dessa maneira, eu destruo muros e começo a construir pontes. E aí eu me ligo a Neuci. Eu vou falar da minha esposa, porque eu posso falar dela, né? É minha esposa, me dá o direito de... Mas, gente, pensa numa dificuldade para assistir filme junto, é eu e ela. Eu quero assistir o Resgate 2, sangue, tiro, porrada, bomba. Os caras tudo lascado. É um cara que toma um tiro no braço, na perna, no pé, e o cara consegue matar um exército todo. Eu quero isso, quero ver sangue. Né? Aí ela quer assistir. Qual é o seu número? Você fala, não, você sabe o que vai acontecer. O cara vai se apaixonar, vão brigar e depois vão voltar. É isso. Ela fala, mas o de guerra não é a mesma coisa. Eu coloquei esses dias um filme chamado Pacto, que é de guerra. Falei, amor, vamos assistir um filme junto? Ela, vamos, sentou. Aí assistiu, aí eu pausei para ir no banheiro. Quando eu voltei, cadê? Eu falei, amor, eu pausei aí para você, viu? Já estava lá em cima. Eu, mano, eu não vou assistir isso aí com você, velho. Não vou. Mas aí, pensa comigo, é idiotice minha querer que ela goste da mesma coisa que eu quero. Eu estou falando de coisa besta, mas a gente é assim na igreja. Eu quero que as pessoas gostem do louvor que eu gosto. Eu quero que as pessoas gostem da palavra de Deus que eu gosto. Eu quero que as pessoas não venham para buscar um culto motivacional, mas que elas busquem uma motivação do alto, mas elas não querem. Mas tem que estar errado isso? Não, eu tenho que entender que elas não são igual a mim. Eu preciso respeitar isso. Quando eu respeito, eu tenho empatia. E eu me coloco na dor dela. Isso é unidade do corpo. Isso é viver como corpo de Cristo. Isso é entender que somos diferentes. Isso é entender que tudo tem seu tempo. Amém? Sim ou não? Irmão, quando a gente luta lá, eu e o Orton lá no jiu-jitsu, irmão, ele me amassa, ele gira, ele dá as cambalhotas loucas. E quando eu vejo, ele já pegou o braço.
Agora vai adiantar ele virar para mim e falar, pastor, você tem que ser que nem eu, mano. Você tem que dar essas cambalhotas. Ah, irmão. Um gordinho desse dar uma cambalhota, eu me enrolo na minha própria faixa. Se bem que essa quarta-feira tinha um exercício que a gente tinha que dar um rolamento, fala aí, eu não dei não, não fala cambalhota, é rolamento. Cambalhota quem dá é circo, olha. Dei uns rolamentos aí nervoso, aí os caras pulando corda. Se eu vou pular corda, irmão, eu pulo, não passo uma folha de sulfite debaixo. Os caras pulam. Vai adiantar ele querer ser igual eu? Vai adiantar? Tem uma coisa do jiu-jitsu que eu não consigo entender muito. Tem uma categoria no jiu-jitsu chamada absoluto. É uns caras de 200 quilos que luta com os caras de 50. É uma né? É uma diferença. Você fala, mano, pra que isso aí, velho? E posso falar uma coisa? Pro cara lutar isso, ele se inscreve. Ele quer. Você fala, mano, não tem necessidade. Você sabe que o cara de 200 quilos, ele vai pular em você, ele vai te amassar, velho. Ah, tem a técnica, sai de quadril. Não sai, 200 quilos em cima, não sai. Mas o cara fala assim, eu vou e vou pegar. Aí você assiste os magrinhos, os caras pulam no joelho, viram, e de repente o cara já tá nas costas, puxando o cabelo. É uma coisa louca. Tô mentindo, Tiagão? Tiagão manda uns vídeos lá que você fala, mano, é desnecessário isso daí, velho. Não tem isso. Só que sabe uma coisa que eu tenho aprendido com o jiu-jitsu? O jiu-jitsu é algo fenomenal. Fantástico. E eu estou encerrando já. Olha só, no jiu-jitsu, você doa o seu corpo para que o seu amigo treine. Se sozinho você treina jiu-jitsu? Sozinho treina? Não treina. Você oferece o seu corpo para outra pessoa te amassar. Sim ou não? Sabe o que é mais louco? Os caras estão todo torcido aqui. O Horton me pegou na botinha. Botinha é um golpe no pé. O Carlos ensinou o golpe. Aí ele me deu um golpe e estralou meu pé. Falei, plá! Eu falei, eita. Ah, que legal, agora a luta com o Horton. Aí eu falei pra ele, falei, tá tudo bem? Eu falei, nossa, o Carlos me pegou meu pé aqui, deu um estralo, tá meio dolorido. Ele foi no mesmo pé. No mesmo pé. E fez o mesmo golpe. E deu outro estralo. E aí você sai, tá todo mundo rindo. Tô mentindo, Tiagão? Os caras saem com as marcas no pescoço do kimono aqui. Da hora o treino hoje, hein? Caraca, mano. Fala aí, você não traz Joaninha. O bicho pega ou não pega daí? Os meninos treinam com alegria. Felicidade de ter aprendido um golpe. Mas machucou? Não, não machucou não. Eu ofereci. Eu dei o meu corpo para você treinar e você deu o seu. É uma troca. É uma generosidade. Só que assim, a gente acha que o jiu-jitsu é a respeito do quê? Eu vencer o meu oponente, é eu submeter ele à minha força. Não é isso que todo mundo pensa? E na verdade o jiu-jitsu é me vencer. O jiu-jitsu é a respeito de vencer a você mesmo. Os seus limites. Os seus pudores de falar assim, não, você me machucou, agora eu vou te arrebentar. Não, mano. Isso é maravilhoso. Quem dera na igreja a gente pudesse ser assim. Sabe por quê? Olha pro seu irmão do seu lado aí. Bonitão ele. Se ele for feio, pode olhar para mim, que eu sou bonito. Essa pessoa que está do seu lado, muito provavelmente vai te machucar. Muito provavelmente vai te magoar. Muito provavelmente vai te decepcionar. Ai, não, eu amo, é minha amigona. Tá bom que você nunca deixou de falar com uma amiga. Duvido que não teve ninguém aqui dentro dessa igreja que fala, não, eu mantenho as minhas amigas desde a infância, nunca brigamos. Por nenhum momento. Nem que você se reconcilie depois, mas um dia ela te frustrou, sim ou não? Sim ou não? Eu tenho aprendido no casamento que a pessoa que vai mais me machucar na minha vida é a pessoa que eu mais amo, é a minha esposa. É a pessoa que mais vai me machucar e ela bate certeiro.
Mano, ela sabe o ponto fraco. Bate, machuca. Mas eu tenho aprendido que eu me entreguei e eu acredito nela. Pode bater, eu dei o meu corpo para você bater. Aí eu falo, agora é minha vez. E tem 200 quilos em cima de você. Daqui você não sai. Sai de quadril aí, Dani. Mas essa é a vivência da igreja. As pessoas têm trocado de igreja porque elas não entenderam que igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é aqui, é na outra, é do outro lado. A gente acha que resolve algum problema saindo. A gente acha que muda muita coisa eu trocando de igreja. Peraí, igreja é o corpo de Cristo. E não a placa. E não o geográfico. E não o ambiente. Eu sou corpo de Cristo aqui. Eu sou corpo de Cristo na Renovo, na Quadrangular, na Assembleia. Eu vou ser corpo. Eu vou fazer parte do corpo. Mas o corpo muitas vezes vai ter parte que não me agrada muito. Hoje eu entendo minha barriga. Eu vejo que ela olha para mim e fala, mano, eu te vi por aqui tanto tempo e agora você quer se livrar de mim, velho. Eu demorei tanto para se tornar essa barriguinha tão linda que você sempre quis. Pelo amor de Deus, não me tira daqui não. Não é? A gente olha às vezes pro nosso corpo, a gente quer mudar algumas coisas, sim ou não? Às vezes é o nariz. Às vezes é ter mais cabelo, né? Às vezes é a mão que é muito pequena. Fui fazer aula de teclado uma vez, a mulher falou, não tem jeito não, hein? Eu falei, por quê? Ixi, você não vai conseguir fazer a nota não, sua mão é de bebê, sua mão é pequenininha. A gente quer mudar. E a gente acha que mudar vai resolver. Não vai. Sabe por quê? O encardido que está aqui, você vai encontrar outro encardido lá. Não é? A pessoa que te machuca aqui, você vai encontrar outro. A vida é feita de pessoas e gadarenos, gente. Tem os enviados, não tem jeito. Tem aquele que é a bênção, mas tem aquele que vem para ser formão na sua vida. E o formão é para arrancar pedaço. O formão é para te moldar. Eu ouvi uma frase esses dias atrás, um pastor falando, que ele falou assim, o mais importante da igreja é aquele irmão que você não gosta. Porque é o irmão que você não gosta que vai moldar o seu caráter. Que vai mostrar se você serve a Deus ou não. Porque não é sobre gostar. É sobre amar. E amar é escolha, é decisão. Eu decidi amar. Independente se eu gosto ou não. Amém? Glória a Deus. Mas qual é a vantagem, pastor, de eu morrer? Qual é a vantagem de ouvir a cabeça? Qual é a vontade? Olha só o que Paulo vai nos ensinar em Efésios 5, 23, da parte B. Cristo é o cabeça da igreja, sendo que ele mesmo se propôs para salvar o corpo. Quem vai salvar o corpo não somos nós. Quem vai salvar o corpo de Cristo não é pastor, não é ministro de louvor, não são os louvores que te agradam, não. Quem vai salvar o corpo é Cristo. Cristo se entregou para me salvar e te salvar. Sabe o que mais conflita o meu pensamento? Por que ele escolheu um cara tão encardido como eu? Eu tenho dado inúmeros motivos para Deus não me amar. Eu tenho dado mais motivos para ele não me amar do que ele me amar, Fátima. Eu tenho dado mais motivo para ele não gostar de mim do que ele me aceitar. Mas posso falar para você? Nenhum motivo tem sido tão grande que impeça ele de manifestar o amor dele na minha vida. Nada que eu fiz de tão errado como eu julgo, ou de tão certo, fez ele amar mais ou menos. Ele continua me amando. E ele se entregou por mim e por você, para que o corpo seja salvo. O corpo necessário é morrer para que outros tenham vida, para que o corpo expresse a vontade do Espírito. Nós precisamos morrer para revelar a vontade do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar de querer e receber aquilo que precisamos e viver aquilo que necessitamos e decidir viver aquilo que precisamos viver, que é o quê? Um corpo que glorifica a pessoa de Jesus. É um corpo que manifesta a graça, que manifesta o amor, que constrói pontes e destrói muros, em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a construir pontes nessa manhã?
Quantos querem e desejam construir pontes? Quantos querem ligar histórias? Quantos querem ligar vidas? Quantos aqui querem manifestar a glória de Deus? Esta é a oportunidade. Você é corpo de Cristo. Você é corpo de Cristo. E não importa se você é uma verruguinha ou se você é um dedo ou uma mão. Você é corpo de Cristo. Quando faz, o corpo faz. Não é o dedo que faz, é o corpo. Quando a gente vai ministrar os meninos que estão lá internados, na recuperação, lá na Val de Jaboque, não é o pastor Vitor. Não é o apóstolo. É o corpo. Quando a Suzy e as mulheres vão no orfanato, não é a Suzy, é o corpo. Quando o ministério de louvor vai adorar a Deus em outra igreja, é o corpo. Somos nós que vamos, a gente não faz nada sozinho. Mas ninguém faz mais do que o outro, ninguém é mais importante que o outro. A gente tem apenas funções diferentes. A gente tem só apenas funções diferentes um dos outros, só isso. Empatia. Vamos viver isso, gente. Em nome de Jesus. Sabe, a gente estava tendo uma reunião de líderes ontem. E eu disse algo que Deus já vem falando no meu coração há muito tempo. Muito tempo. A gente fala que a gente precisa de mais comunhão. A gente precisa se unir mais como corpo. Quem aqui deseja mais comunhão com o corpo de Cristo? De quem você tem o telefone da igreja? Para quantas pessoas você mandou mensagem? Quando você termina o culto, com quem você conversa? Quem você deseja paz? Quem você perguntou se está tudo bem? A gente vem e vai e ninguém sabe. Mas a gente está aqui rindo, pregando, fazendo o que a gente mais ama, mas o coração sangrando. Eu já preguei aqui sobre cura, pedindo a Deus que curasse, profetizando a cura com minha esposa com câncer. Eu já preguei aqui sobre amor, sobre compreensão, me sentindo excluído. Alguém sabe? Não. A gente sabe que a gente precisa. Muitas vezes não é o que a gente quer. Precisamos de mais comunhão. Precisamos mais proximidade. Mas eu não quero ser resposta da minha oração. Porque se eu perguntar para a Neuci, está tudo bem, e ela disser não, o que eu vou poder fazer? Então eu nem pergunto. Porque eu já tenho meus problemas. Eu já tenho as minhas dificuldades. Eu não vou pegar de mais ninguém. Eu não vou ser responsabilidade pela dificuldade do outro. A gente pensa isso. E pior, quando a gente pergunta e a pessoa diz, não, tá tudo bem, mas por dentro tá sangrando. Tá cansada. Só não quer admitir por quê? Porque você não vai me ajudar. Não vai adiantar eu abrir meu coração para você. Sabe por quê? Você vai dizer assim, é fogo, né, irmão? Eu sei, é difícil, né? É difícil abrir a geladeira e não ter nada. É difícil, né, irmão? É difícil precisar de emprego e não ter. Ah, eu sei como que é, eu já vivi isso. Não! A gente não está disposto a viver o que a gente precisa viver. A gente não está disposto a compartilhar a dor. A gente não está disposto a multiplicar. A gente não está disposto a isso, mas a gente quer comunhão. E eu disse, na verdade, a gente não quer comunhão. A gente quer festa e alegria. Porque apazigua o nosso coração. Porque comunhão de verdade é eu pegar um dia da semana e ligar pro Horto e dizer, e aí, Horto, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa, meu irmão? Não tô não, pastor. Mas vamos orar junto? Aí eu ligar pra Neuci e falar, ei, Ney, tá tudo bem? Como você tá? Tô tudo bem. Vamos orar junto? Isso é comunhão. Isso é comunhão. Como é o nome da irmã de óculos?
A de branco aqui, é. Renata, me perdoa, não sabia nem seu nome. E a irmã de amarelo? Vânia? Vânia? Não sabia o nome. Quem sabia o nome delas aqui? Hã? Angélica, quem mais? A Evelyn. Quantas pessoas nós temos aqui hoje? 2 sabiam o nome. Será que a gente está vivendo o que precisa? Ou a gente só quer festa? Me perdoem. Sei que é a segunda ou terceira vez que vocês vêm? Terceira vez. Me perdoem. Igreja, me perdoa. Porque eu não sei o nome. Comunhão. Não é festa. Festa é festa. Comunhão é compartilhar. Andar. E o corpo tem que conhecer um outro. Experimenta bater o dedinho na quina da cama de madrugada. Quem sente? O fio de cabelo aqui. Sim ou não? Viva o que você precisa viver. Unidade. E não uniformidade. Viva o que você precisa viver. Acolhimento. Comece a destruir os muros. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Eu quero orar com você. Eu quero em nome de Jesus pedir para alguém abraçar elas ali. Alguém da igreja abraçar elas. Por favor. Sintam-se abraçadas por mim. Não vão embora sem me abraçar, amém? Comece a construir ponte, irmão. Às vezes a gente não quer ser chato, invasivo. Homem é muito assim, né? Eu não vou encher o saco do Tiagão agora, perguntar se tá tudo bem, mano. Não vou ligar pra ele, não. A gente fala com ele na quarta-feira. Não seja assim, não. As mulheres eu sei que tem mais facilidade de conversar umas com as outras. O homem, meu... Homem não fala nem com a própria esposa. Tem visitante novo? A irmã, né? Abraça ela aí, gente. Abraça, constrói a ponte com ela aí, em nome de Jesus. Viva o amor de Deus, amém? A gente já vai encerrar, tá? Desculpa o horário. O apóstolo me dar uma oportunidade só no ano? Vou aproveitar. Você acha que eu me vesti? Vou pregar 1 hora. Fez sentido para alguém o que eu preguei aqui? Fez sentido? Em nome de Jesus. Isso é só o conceito. Cabe você aplicar agora. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. A tua palavra foi anunciada, Senhor, e eu creio que ela veio dos céus. Eu sei porque o Senhor testificou no meu coração, Pai. E eu creio nela, e ela me garante que nenhuma palavra, Senhor, que é lançada pelo Senhor, volta para ti, sem antes produzir o fim para qual ela foi lançada. Então eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a viver a palavra ministrada nessa manhã. Queremos destruir muros e construir pontes. Queremos uma unidade como corpo, não uniformidade, Senhor. Queremos viver a empatia, a comunhão, mas ela por realidade, não por imposição. Queremos viver o amor porque decidimos te amar e te servir. Queremos desfrutar da graça alcançada por Jesus Cristo na cruz. E que ela seja manifesta em nossas vidas. Que nós, como Efrata, sejamos o corpo manifestando a vontade do Espírito. Revelando a sua glória, Senhor. Revelando a sua graça, revelando o seu amor. Revelando, Senhor, meu Deus, a tua vontade, os teus propósitos, Senhor. Revelando a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Mas, Pai, nós somos tão pequenos. Somos tão falhos. Somos